Seja U o conjunto dos 1000 primeiros números naturais maiores que zero, e B contido em U o conjunto dos números cuja representação na base 4 tem um algarismo mais significativo igual a 12. Quantos elementos possui o conjunto U? Em outras palavras, o problema está questionando para a gente o seguinte: quantos são os números escritos na base 4 que começam por 2 e que, quando escritos na base 10, são menores do que 1000? Pronto, essa é a interpretação do problema. Quantos são os números que, escritos na base 4, começam por 2 e que, quando transformados para a base 10, são números menores que 1000? Então tá, pessoal, vamos lá. Organizando nosso problema. Vamos colocar aqui base 4 aqui, né? E aqui a base 10. Base 10. Bom, inicialmente a gente vai considerar números de 1 algarismo, 2 algarismo, 3 algarismo e assim por diante, tá? Então, inicialmente, pensando em números de 1 algarismo. Qual ou quais são os números na base 4 que possui um único algarismo e que começam por 2? Só tem o 2, né? É o próprio 2. Esse número escrito na base 10 também vai ser 2. É o próprio 2, não é verdade? Muito bem. Agora a gente deve pensar em números de 2 algarismos que, escritos na base 4, começam com 2. Esses números vão de 20 a, não é 29 não, tá, pessoal? É a 23. Por que de 20 a 23? Porque a base é 4 e os algarismos da base 4 são 0, 1, 2 e 3. Tudo bem? Agora, esses números de 20 a 23 correspondem a quais números na base 10? Olha, o 20 na base 10 é 8. E o 23 na base 10 é o 11. Como é que a gente faz isso mesmo? Olha só, olha só. 20 na base 4, tá? O 20 na base 4. Para você transformar esse 20 na base 4 para a base 10, você deve fazer a seguinte continha: 2 vezes 4 elevado a 1, mais 0 vezes 4 elevado a 0. Um pouco mais, ó. 4 elevado a 1 dá 4 vezes 2, 8. Mais 4 elevado a 0 dá 1 vezes 0 dá 0. E 8 mais 0 dá 8. Então, o 20 na base 4 é o 8. Vamos transformar também o 23? Olha, só para você lembrar como é que a gente faz isso. Ó. 23 na base 4. Como é que eu transformo para a base 10? É 2 vezes 4 elevado a 1, mais 3 vezes 4 elevado a 0. Um pouco mais. 4 elevado a 1 dá 4, vezes 2, 8. Mais 4 elevado a 0 dá 1, vezes 3, 3. E 8 mais 3 dá 11. Tudo bem? Então, o 20 na base 4 equivale ao 8 na base 10. E o 23 na base 4 equivale ao 11 na base 10. Vamos lá. Continuando. Vamos ganhar espaço aqui, não é verdade? Bom, agora a gente deve pensar em números de 3 algarismos na base 4 que começam com 2. Quais são esses números? São os números que vão de 200 a 233. Quando você transformar esses números para a base 10, você vai obter 32. O 200 na base 4 é o 32 na base 10. E o 233 é o 47. Então, vai de 32 a 47. Vou transformar só mais esse, tá? Ó, 233 na base 4. Se eu quiser transformar para a base 10, qual é a continha que eu devo fazer? É 2 vezes 4 ao quadrado, mais 3 vezes 4 elevado a 1, mais 3 vezes 4 elevado a 0. Vamos lá. 4 ao quadrado dá 16. Vezes 2, 32. Então, aqui eu tenho 32. Mais 4 elevado a 1 dá 4. Vezes 3, 12. Mais 4 elevado a 0 dá 1. Vezes 3, 3. Aí a gente vai ter, ó, 32 mais 12 dá 44. 44 mais 3, 47. Então, realmente, o 233 na base 4 é o 47 na base 10. Vamos lá, ganhando espaço. Beleza, beleza.
Bom, agora a gente deve considerar os números de 4 algarismos na base 4 que começam por 2. Quais são? 2.000 é o primeiro, até quanto? 2.333. Quando você transformar esses números para a base 10, você vai obter 128, e o 2.333 vai ser o 191, tá? 191. Vou deixar para você fazer as continhas aí, tá? Bom, agora números de 5 algarismos. É o 20.000, é o primeiro, né? De 20.000 a 23.333. Excelente. O 20.000 escrito na base 10 dá o 512. E o 23.333 escrito na base 10 dá o 767. Aí você poderia me questionar, mas professor, não vai parar não? Vai, daqui a pouco para, quer ver? Agora vamos considerar números de 6 algarismos. O primeiro é o 200.000. A quanto? A 233.333. Muito bem. Quando você transformar o 200.000 na base 4 para a base 10, você vai achar o 2048. 2048, tudo bem? 2048. Até um número aqui que não me interessa mais. Por que não me interessa mais? Porque os números na base 10 devem ser menor do que 1.000, tá vendo? Deve ser menor do que 1.000. Então, 2048 aqui já não é menor do que 1.000, né? Esse aqui, então, né, não vai ser mesmo. Então, essa última linha aqui a gente não vai considerar. Pronto. Então, os números, considerei todos os números na base 4 que começam por 2 e verifiquei quais são os correspondentes na base 10. Agora eu vou determinar quantos são esses números na base 10. Vamos lá? Bom, números de um algarismo, a gente tem apenas o 2, então um número. Números de 2 algarismos, a gente tem os números de 8 a 11, dá um total de 4 números, 8, 9, 10, 11, 4 números. Depois, números de 2 algarismos, de 32 a 47. Bom, como é que a gente faz para determinar a quantidade de números naturais de tanto a tanto? A gente deve fazer a diferença mais 1. 47 menos 32 dá 15, mais 1, 16. Agora, números de 3 algarismos, de 128 a 191. A gente deve fazer a diferença. 191 menos 128 vai dar 63, mais 1, 64. E aqui, nesse caso, você vai obter um total de 256 números. 767 menos 512 vai dar 255, mais 1, 256. Conforme você está observando, olha, está indo de 4 em 4, né? Multiplicando por 4. Bom, o que a gente deve fazer agora é somar essas quantidades. Quando você somar o 1 com 4, 16, 64 e o 256, você vai obter 341.